céu, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Deus Pai Santo. Aqui está o teu filho, o teu servo, Senhor, que nos trará a tua palavra nesse dia de hoje. O Senhor concedeu a ele, Senhor, a oportunidade de ser o garçom da igreja. Então, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja um alimento, Senhor, sólido para que nós venhamos ser edificados na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus e receba aqui no telão para a gente não ganhar tempo, para a gente não perder tempo, né? 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1, está dizendo assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando perseguiram no seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. E então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoa e Jerel, e Abigail de Carmelo, o que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém, irmãos? Pai, nós te damos graça, e nessa noite eu quero esboçar aqui a tua palavra e peço que teu Espírito Santo nos ajuda e que todos aqui possam ter uma compreensão fácil e clara daquilo que o Senhor quer compartilhar. Abra os nossos corações, prepara a nossa mente, para que a gente não venha perder nada que o Senhor vai entregar aqui para cada um de nós. É em teu nome que eu agradeço a oportunidade de servir a ti nessa noite. Amém, irmãos? Você crê que essa palavra é a de Deus, é inerrante e infalível? Amém. Você pode aplaudir então, mestre? Esse capítulo de número 30 de 1 Samuel vai trazer aqui uma história que Davi está regressando para sua casa, está regressando para ver seus familiares, seus amigos. E quando ele se aproxima da sua casa, as coisas não estão da forma que ele gostaria que estivesse. Quando ele vai chegando assim na porta da cidade, eu posso ver ali a estranheza dos soldados. Os soldados olhando, cidade destruída, fumaceiro subindo ali, as coisas se queimando. E o texto vai dizer que o coração de Davi, ele se enche de amargura, ele se enche de tristeza. E um coração com tristeza, um coração que está desfalecido, a mente não consegue produzir um bom pensamento. A Bíblia vai dizer que, além do rei Davi se entristecer, os soldados que estavam com ele também entristeceu. Por quê? Porque os seus filhos, as suas filhas e as suas esposas foram levados a cativo pelos seus inimigos, pelos amalequitas, que eram inimigos de Deus naquela época. E o que me chama a atenção é que nós precisamos lidar com momentos que não são favoráveis. Seria bom que esses momentos desfavoráveis não acontecessem. Mas todos nós, na nossa vida,
cristã, nós vamos enfrentar momentos de solidão e ansiedade. Solidão, olhar para a direita e para a esquerda, olhar para o Facebook com 1000 seguidores, mas sentir um momento de solidão, porque tem momentos que não é a multidão que preenche. Há momentos em nossas vidas que não é as coisas externas, um presente, não é um conforto que nos preenche. Há momentos em nossas vidas que a nossa consciência, a lacuna que é em nós, ela é simples de se preencher, mas ela é tão simples que às vezes a gente não entende aquilo que está acontecendo. E nós temos que viver e lidar com momentos difíceis. Todos nós vamos em algum dia se deparar com algo desastroso, algo que saiu do nosso controle. Mas aí, pastor, o que o senhor quer dizer para mim? Eu quero te dizer nessa noite que não é o que vai acontecer, porque o que vai acontecer já está estabelecido pelo Senhor, já está determinado por Deus. Mas aqui vamos levar em conta qual é a resposta que você vai dar diante daquilo que está acontecendo com você. Então, diante de uma situação difícil, a gente pode sim se desesperar, a gente pode ficar com os cabelos arrepiados, a gente pode sim ficar com os cabelos arrepiados. A gente pode ficar sem nenhum rumo e sem nenhuma direção. Mas sabe o que me chama a atenção? A gente pode ficar sem rumo, sem direção, sem resposta, mas a gente não pode ficar sem saber que existe um Deus que controla, que governa, que está no controle de todas as coisas. Se há um Deus que está no controle de todas as coisas, então são as coisas que acontecem ao nosso redor que tem que tirar o nosso sono. Porque Mateus capítulo 6, ele vai tratar aqui sobre a ansiedade. E nós estamos falando sobre a ansiedade. Quando é que a ansiedade vem? A ansiedade ela vem quando tem ausência de Deus. Olha como é simples. Quando eu entendo que Deus não está ouvindo a minha oração, que Deus não está fazendo aquilo que o meu coração deseja, que aquilo que eu desejo não chegou, eu começo a ficar ansioso, porque tem coisas que eu preciso fazer, tem respostas que eu preciso de receber, tem sonhos que eu preciso de realizar, e nada disso acontece. E à medida que essas preocupações vai tomando conta do nosso coração, a presença de Deus vai afastando e a ansiedade vai tomando conta. O que me chama a atenção que Davi estava ali com o seu coração contrito. Ele não tinha culpa que os invasores entraram e saquearam a cidade. Ele tinha uma tropa de 600 homens, 600 guardas ali, cheios de aptidão para guerrear. Mas a Bíblia diz que quando eles vão atravessar o mar, 200 deles se cansaram. E Davi não conseguiu levar os 600, somente 400. Só que a quantidade dos soldados que tinha para contra-atacar era muito mais. Então aí já tinha o medo, já tinha a insegurança, já tinha um desconforto, porque ele achou que estava na desvantagem. Mas sabe o que me encanta e que enche o meu coração? Pode ser que nós venhamos estar num número pequeno, pode ser que nada está acontecendo, mas o Senhor disse assim: olha, se você crer e continuar em mim, essa batalha você não tereis que pelejar, porque essa batalha é minha e não é sua. Aleluia! Enquanto aqueles homens queriam também uma resposta do seu líder: ei Davi, e agora? E agora talvez eles entenderam, sabe o que, Gabriel? Que Davi não fez a matemática certa, que ele precisava deixar uns soldados para tomar conta da cidade e das suas mulheres. Mas não, talvez Davi levou todos. Mas sabe por que Davi levou todos os soldados? Porque ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus. E quando ele volta, o Deus que ele acreditou aparentemente tinha acabado com todos os seus sonhos e planos. Quando ele chega lá, a cidade está destruída. Enquanto os amigos e os soldados de Davi estavam querendo até apedrejá-lo de tanta tristeza, Davi também ficou triste no seu coração. Mas
mas ele sabia que existia um Deus sobre todas as coisas. Davi não conheceu Deus quando ele entra na cidade de Ziclag e vê a cidade destruída. Davi não conheceu a Deus quando ele olha para a cidade e não encontra suas mulheres. Davi não conheceu a Deus quando ele olha lá e os seus filhos já não estão lá. Davi não conheceu a Deus quando ele estava no governo, na linha de frente dos soldados e entrou na cidade. Davi conheceu a Deus quando seus irmãos estavam se banqueteando e ele estava cuidando de ovelhas. Davi conheceu a Deus quando o urso estava se aproximando e ele pegou o urso e espedaçou o urso. Davi conheceu a Deus quando ninguém dava crédito para ele e ele estava com o seu estilingue fazendo mira. Davi conheceu a Deus quando aquele gigante se aproximou e ele disse: olha, gigante, você não está se atentando contra mim, mas você está se levantando contra o Deus que eu sirvo. Sabe o que eu quero te dizer? Essa batalha não é sua. Abandona o barco, porque ele quer entrar e governar todas as coisas. Se você deixar ele entrar no campo de batalha, a vitória é garantida. A vitória é garantida. Sabe o que me encanta? Enquanto o exército queria uma resposta, Davi foi para um quarto de intimidade, mesmo entristecido. Ele chamou um dos teus servos e falou: pega a roupa sacerdotal. Sabe o que significa isso? Diante de uma notícia triste, você precisa saber quem você é. Diante de uma situação que parece que não tem volta, você precisa saber o Deus que você pertence. Enquanto o povo estava lá chorando: eu quero os meus filhos, eu quero a minha mulher de volta, Davi estava dizendo: eu preciso da presença do meu Deus. Sabe por que ele colocou a roupa sacerdotal? Porque ele entendia qual era a sua posição no meio do exército. Sabe quando é que você vai viver as maravilhas do Senhor? Quando você entender que você foi chamado para o sacerdote do Senhor, você foi chamado para ser filho do Senhor, você foi escolhido por Ele. Sabe para quê? Para ser um exemplo nessa sociedade corrompida. E o que me encanta em Davi, que nos momentos da sua angústia, ele se fortalece no Senhor. Como é que pode? Parece que o seu Deus te abandona, parece que o seu Deus não te escuta, e essa dificuldade se fortalece. Sabe por que o texto está dizendo que Davi se fortaleceu no Senhor? Porque não importava o que os amalequitas, os inimigos fizeram, não importava o que o Senhor prometeu para a vida dele. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está pensando hoje, o importante é que o Senhor tem escrito ao seu respeito. Não chegou ainda, é porque ele já sabe a hora certa. Ele não te levou ainda, porque Ele está te preparando. Sabe para quê? Para quando você chegar no campo de batalha, encontrar a primeira dificuldade, não é querer apedrejar quem está lá, não, mas é dobrar os seus joelhos e dizer: a dificuldade está na minha frente, mas o Deus que me chamou para essa obra, Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Sabe o que me chama a atenção? Que viver mediante as dificuldades é um momento de muito desconforto. Porque é mais fácil a gente conhecer a Deus quando as coisas estão favoráveis, quando as coisas estão assim, indo de vento em popa. Mas o dia mau desse exército chegou. E no dia mau do seu exército, o líder, ele estava de pé clamando, ele estava de pé adorando, ele estava de pé esperando uma resposta de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Que no momento que Davi, ele olha para si e diz: eu vou buscar o meu Deus, e queria uma resposta. A Bíblia vai dizer que quando ele entra lá com o coração entristecido, ele pergunta assim: Pai, os inimigos já saquearam
saquear a cidade já se foram. Será que eu tenho que ir? Aí o Senhor disse assim, em outras palavras: sim, você tem que ir. Aí ele disse: será que eu vou encontrar os meus inimigos? Aí Deus disse: sim, Davi, você tem que ir, e você vai entregar os seus, você vai encontrar os seus inimigos. E Deus falou: e tem mais, Davi, além de você encontrar os seus inimigos, você vai trazer todos os seus são e salvos de volta, e ainda vai trazer despojos para dividir e distribuir em outras tribos. Sabe o que o texto quer nos ensinar? Talvez o inimigo está se gabando, talvez a sua dificuldade está olhando para você e dizendo: ela se foi, ela perdeu a fé, ele desanimou. Mas o Senhor está nos dizendo: buscar-me e acharei, bater, abrir-se cruzar. Da mesma forma que ele falou a Davi: vai em encontro dos seus inimigos e pegue de volta. Ele está dizendo: não fique triste porque o seu inimigo aparentemente está ganhando, porque ele pode ganhar uma batalha, mas a guerra e a resposta está nas minhas mãos. Sabe o que significa isso? Não desista, não desanime, não pare de crer. Sabe por quê? Porque quando a sua vitória chegar, aqueles que estão à sua volta vai dizer: a bênção é sua, o Senhor te honrou e o seu dia chegou. Fique quietinho aí, não fala nada para ninguém, porque vai que o olho gordo pegue, vai que, né, alguém queira desejar aquilo que Deus te deu. Foi os amigos de Davi, quando ele entrou na cidade, saqueou a cidade, trouxe todo mundo de volta. Nós falamos que ficou 2 homens cansados no meio do caminho. Esses homens cansados, eles não conseguiram ir para o campo de batalha. Mas quando aqueles 400 homens chegaram bem abastecidos com ouro, com os melhores camelos, cavalos, enfim, tudo que tinha de bom e do melhor. Ele olha para aqueles homens cansados e fala: eles não foram para um campo de batalha e de guerra, então eles não merecem que nós venhamos dividir o que nós ganhamos com muito esforço. Mas aí Davi olhou para aqueles homens e disse: não pense assim. Sabe por quê? Eles estavam aqui porque eles estavam cansados. Aquilo que Deus nos deu, nós vamos repartir com eles, com seus familiares e com todos. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? As bênçãos do Senhor não nos traz dores. As bênçãos do Senhor não nos traz confusão. As bênçãos que o Senhor coloca nas nossas mãos é para nós, é para nossa geração, é para nossa posteridade, é para os nossos filhos, netos e bisnetos. Então não fica preocupadinho com o que você tem na sua mão, não. Sabe por quê? Porque o que você tem na sua mão ainda não é o que Deus reservou para você. Ele está esperando você começar a praticar as boas obras para que Ele possa multiplicar. Então aqueles homens queriam guardar, mas o homem de Deus queria distribuir. E quanto mais ele distribuía, mais o Senhor multiplicava. Quando eu olho aqui, Jadão, quanto mais Davi distribuía, mais multiplicava. Me vem à memória agora do batismo que nós fizemos no sítio. Fizemos uma conta de 80, possivelmente 90 pessoas, e a gente comprou as comidas. Mas aí no dia chegou 90, chegou 100, chegou 110, chegou 120, depois chegou mais 8 e fechou a lista. Mas quando o homem da lista foi embora, não conseguiu anotar mais. Foi entrando mais 1, mais 2, mais 3. Então a comida era para 80 pessoas, abasteceu 140 pessoas naquele sítio. Sabe o que eu quero te dizer? Que aquilo que o Senhor coloca as mãos, aquilo que o Senhor coloca as mãos, Ele multiplica. Só bem se quiser. A questão, meu pastor. O meu pastor puxou minha orelha e falou: melhora essa pregação aí, que o negócio está doido. Eu estou estudando um pouco mais.
mais. Então aquilo que Deus coloca as mãos, a coisa multiplica. Aquilo que nós consagramos ao Senhor, Ele guarda. Então o segredo de Deus é a gente estar não é a gente estar no controle, mas Ele tem o governo de todas as coisas. Sabe o que me chama a atenção? Que o Salmo de número 119 diz assim, verso 10: de todo o meu coração tenho te buscado, e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Era a oração que Davi estava dizendo. Enquanto o povo queria apedrejar, ele estava clamando. Enquanto seus familiares estão dizendo: larga esse Deus, abandona esse Deus, porque não está nada resolvendo, você está de joelho clamando, dizendo: a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. E é sempre assim, irmão. Parece que quando a bênção está perto, tudo acontece para tirar-nos da presença de Deus. E quando eu vejo ali Davi orando, quando eu vejo ali Davi clamando, algo extraordinário acontece. Algo extraordinário. Sabe o que aconteceu de forma extraordinária? Ele foi buscar o que te pertencia. Sabe por que os inimigos não machucou uma unha de uma criança e de uma mulher? Sabe por quê? Porque Satanás só trabalha até onde Deus autoriza. Satanás só coloca as mãos aonde Deus autoriza. Eu posso ver aqui uma conversa no céu, Satanás dizendo: olha, Deus falou: olha meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Aí Satanás rendeu beijos, fez assim, ó: que delícia, temente, adorador, é esse que eu quero. Aí Deus falou: vai lá, toca nele, toca em tudo que ele tem, mas nele você não toca. Quando você está com os joelhos dobrados, Satanás está dizendo: é oradora, vou pegar. Quando você está lendo a Bíblia, os seus olhos, ele fica trêmulo, a sua cabeça fica meia zonza. Aí Satanás fala: eu vou pegar. Mas o céu está dizendo: não, você vai ficar só olhando, porque mesmo com dificuldade ele adora, mesmo com dificuldade ele ora, mesmo com dificuldade ele está conectado comigo. Pega essa se você quiser. O segredo não é ficar conectado com as coisas da terra, não, porque as coisas da terra a ferrugem vai vir consumir, o ladrão vai minar e vai te roubar. Mas quando você se conecta com o céu, a gente pode perder a nossa vida, mas o nosso direito de primogenitura já está garantido pelas mãos poderosas do Senhor. E sabe que a gente pode se alegrar, porque o Senhor tem uma providência para nós. E a providência que Ele tem para nós, o evangelista Mateus, no capítulo 28, ele deixou registrado. E qual é a providência de Deus para as nossas vidas? Jesus bateu no peito e disse assim, no momento que os discípulos estavam confusos: eu tenho que ir, porque o Consolador, se eu não for, ele não vem. Ninguém quer perder um bom amigo, ninguém quer perder uma boa amizade. Não, nós não queremos perder uma boa afinidade. Ninguém queria deixar Jesus ir. E parece que o texto nos dá a liberdade até dizer que Jesus falou: eu tenho que ir. E eles: não vai não. Ele falou: eu vou. Agora eu vou, senão o Consolador não vem. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus podia estar num lugar de cada vez. Então ele sabia que a promessa era maior. Então ele não se contentava com um lugar de cada vez, não. Ele precisava ver o reino de Deus avançar. E quando ele fala: eu tenho que ir, é porque o presente maior estava chegando. Aquilo que Joel estava pregando estava acontecendo agora. Jesus: eu tenho que ir. E para onde? Calma, eu tenho que ir para o Pai. Quando eles pensaram que estava sozinho, Jesus falou assim: eu vou, mas enviarei outro. O outro aqui tem uma conotação da mesma coisa, um outro igual, um outro semelhante. Enquanto Jesus poderia estar num lugar de cada vez, o outro Consolador, ele está aqui agora, nos olhando, contemplando, mas ele está
coração do seu marido, no coração da sua esposa, no coração do seu patrão. Ele está te dando livramento de saúde. Sabe por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Jesus não queria estar em um único lugar, não, porque Ele sabia que vários lugares tinham pessoas para ser alcançadas. E para confortar o coração dos discípulos, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Pode ser que você inicie uma semana igual Davi, olhou para tudo que você projetou e só vê monturo, não vê resposta. Parece que a mensagem não chega, parece que o e-mail está travado e eu tenho que fazer um Gmail. Parece que o Gmail está travado e eu quero uma resposta do LinkedIn. Não. Está travado a rede social dos homens, mas a antena que manda o sinal para os filhos, ela não interrompe o seu sinal. O céu está aberto e a resposta para a sua igreja. Quem ora tem resposta, quem ora tem resposta, quem pede tem resposta. Mas Deus não parou por aí. Ele disse que para aqueles que oram, sabe, Lucas, para aqueles que oram tem porção de Deus. E qual é a porção de Deus para as nossas vidas? Encontra no livro de Lamentações 3:22, na parte 3, que diz: a porção de Deus é: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, com grande é a sua fidelidade. A porção que Deus tem para nós é a misericórdia dele. A misericórdia dele vai nos dar o direito, aquele direito que Isaías falou: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, a porta vai se abrir. Enquanto há vida, pode continuar batendo, porque a seu tempo ele vai estar lá. Sabe o que me chama a atenção? Que Davi, ele aprendeu como agir em situações desafiadoras. O segredo do crente não é passar um período de dificuldade, é saber dar cada passo quando a dificuldade entra na sua casa, ela bate na sua porta. Satanás, quando vê a igreja do Senhor pujante, seguindo, ele também entra com o seu exército para parar. Mas não entristece o seu coração, não. Sabe por quê? O Senhor está levantando uma nova geração. Uma nova geração que não vai se contentar com aquilo que cai da mesa. Mas eu não posso falar porque é da próxima pregação, mas eu vou dar um lampejozinho aqui. O Senhor está levantando uma geração que não se contenta com aquilo que cai da mesa, não. O Senhor está levantando uma geração que não se contenta com 40 minutos de pregação, não. O Senhor está levantando uma geração que não se contenta com um retiro de 1 hora, não. O Senhor está levantando uma geração que vai adorar de dia e de noite, até que Ele venha. O Senhor está levantando uma geração. O Senhor está levantando uma geração que não aceita, não, o pecado entrar na porta. O Senhor está levantando uma geração que quando o pecado vir em sua direção, você vai dizer que nem só do pão vive o homem. Aleluia! Aleluia! O Senhor está levantando uma geração, sabe? Não é uma geração de mimizento. Eu preciso estar lá cantando, eu preciso estar lá pregando, porque é bonitinho. O Senhor está levantando uma geração, não. Se eu pregar, eu adoro. Se for meu dia de estar na porta, eu adoro. Se for meu dia de cantar, eu adoro. Se for meu dia de evangelizar, eu adoro. Enquanto aquele soldado estava encurralando Davi, ele estava no seu quarto
é a